ser quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus responde: em verdade, lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade, lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Essas são palavras de salvação e nós damos graças a Deus. Na vida, todos nós passamos por períodos de sofrimentos e dificuldades, a ponto de muitas vezes não vermos saída. Mas o renovo vem quando decidimos ter fé na provisão divina de consolo e renovação após o deserto, crendo verdadeiramente nas palavras do Senhor, quando Ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas ainda assim, diante de tantas adversidades e frustrações, algumas dores se enraizam em nosso coração e aprisionam nossa alma e mente, como feridas abertas que nos impedem de viver a plenitude. Mas é aí que as boas novas vêm. A Bíblia nos afirma a capacidade de Deus de curar não apenas nossas enfermidades físicas, mas também nossas dores emocionais e espirituais, trazendo consolo e restauração para aqueles que confiam nele, pois ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele nos recebe com toda a sua bondade, do jeito que estamos, cheios de traumas, pecados, problemas, decepções, e com sua misericórdia nos renova a cada manhã. As palavras de Jesus curam nosso coração dolorido, nossa alma entristecida, nossa mente confusa e nosso corpo enfermo. Crer na palavra nos faz viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Essa é a série As Palavras de Jesus Curam. Boa noite, família Paz. Boa noite você que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, através do YouTube. Deus abençoe. Continue aí no nosso canal. Com certeza Deus tem uma palavra para você. Deixa eu dizer que não tenho nunca dúvida de quando eu venho à igreja, quando eu venho à casa do Senhor, quando eu venho adorar, eu estou pronto para qualquer coisa. Eu quero estar pronto para qualquer coisa. Eu quero estar pronto para o inesperado, para o esperado, para o acontecido, pelo que vai acontecer. Eu nunca quero vir para a igreja com um sentimento de mesmice. Vai ser a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Hoje de manhã foi aqui o culto, agora esse domingo que vem, outro passado, sempre algo novo o Senhor faz, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada momento, a cada instante. Assim é a nossa vida. Então, deixa eu dizer a você, hoje Deus pode fazer algo na sua vida que você talvez nunca esperasse. Talvez Deus possa fazer algo hoje na sua vida, e vai depender muito do seu coração também, que você nunca teve uma expectativa, que você nunca esperou. Porque Deus é um Deus assim, é Deus de surpresas mesmo. Às vezes acontecem coisas inesperadas, e nós temos que estar prontos para isso, para o inesperado também. Nós estamos aqui, eu queria apenas lembrar você que a vida com Deus, afinal de contas, a gente está lembrando sempre que a semana começa, mas o meu dia começa
com a palavra de Deus. Primeira hora do dia, primeiro momento, quando você desperta, você aqui dessa igreja já sabe, você não pega o telefone, em nome de Jesus. Ah, você não sabia não? Se você não está aqui, está nos convidado aqui hoje, veja, presta atenção. Aqui na igreja tem uma lei, que ninguém aqui pode pegar o telefone quando acordar. Brincadeira. Mas é verdade, a gente quer incentivar você a, antes de tudo, antes do telefone, antes do WhatsApp ou de qualquer outra coisa, você pegar o seu devocional. E os devocionais têm nos ajudado tanto, né? Têm sido tão bons esses. Agora, o ano que vem já está disponível. Esse devocional, as experiências com Deus, gente, ele é muito bom. Ele é muito bom, sinceramente. Hoje eu li dele também. Sabe o que é que hoje, o texto que foi ministrado hoje aqui? Exatamente esse texto que nós vamos ministrar agora, João 3. Fantástico. Esse aqui, Henry e Richard Blackaby, eles são pai e filho. São dois cristãos proeminentes, autores, ele tem outros livros. Um grande livro dele é Liderança Espiritual. E o Henry faleceu esse mês, o pai, estava já bem velhinho. Mas quando ano passado, ele começou a receber mensagens aqui do Brasil. E ele não sabia por quê, já estava meio desligado mesmo. E foi perguntar para o filho, filho, eu estou recebendo tanta mensagem do Brasil, o que é que está acontecendo lá? Aí o filho disse, é porque o nosso devocional, pai, está traduzido para o português. E as pessoas estão lendo desde o ano passado, já começou a usar. Então, se você for que eu acho que já temos quase 500 pessoas, mas se couber você também quiser ir, você vai para a nossa caravana, para a Conferência Inspire, ano que vem, o devocional da conferência vai ser feito com ele, o próprio autor. Ele vai estar ministrando para nós lá, já pensou, ao vivo, ele mesmo fazendo. Então, eu quero motivar você a adquirir esse devocional. Não é, Henrique? Quero para você ter avisado, você não avisou, então eu tive que avisar. Então, toma aí, pega, esse é teu, paga 50 contos. Está pensando que vai ganhar de graça? Assim, não, rapaz. De graça é a salvação. Gente, que coisa boa que nós estamos de volta com essa série de mensagens chamada As Palavras de Jesus Curam. E nós estamos vendo como o conceito de cura de Jesus é algo muito amplo. É muito maior do que o que a gente pode pensar. Às vezes, quando a gente fala de cura, a gente está relacionado imediatamente a algo físico, a uma doença física, mas isso não é tudo. O conceito de cura de Jesus é muito amplo e nós já vimos que ele vai ao coração ferido, e foi a primeira semana que nós refletimos aqui, foi o coração ferido. As palavras de Jesus curam um coração ferido. A segunda semana, a semana passada, nós vimos que as palavras de Jesus curam uma alma abatida. Vimos a mulher do fluxo do sangue, como ela estava abatida ali, 12 anos sofrendo discriminação, o ser dela, que é a alma, já estava totalmente dilacerado. E Jesus, quando cura o fluxo do sangue, muito mais do que o fluxo do sangue, ele cura uma existência, ele cura uma vida inteira, que há 12 anos não podia sequer tocar nas pessoas ou ser tocada por ninguém. A gente precisa entender cada vez mais isso, não é verdade? As palavras de Jesus devem fazer parte da nossa vida, em todas as áreas, não é apenas numa área, é no corpo, na alma, no espírito, e nós já vimos sobre isso. Agora vamos continuar. Hoje nós vamos na terceira semana e nós continuamos ministrando sobre as palavras de Jesus. Vamos falar sobre algo também de grande relevância, que vamos falar sobre a cura de uma enfermidade desse tempo. Nós vamos falar sobre a cura da mente confusa, do pensamento embrulhado, das ideias trocadas, da mente confusa desse tempo. Esse tempo tem uma característica, não é essa geração, não é Y, Z, X, não. É essa geração, esse tempo. As pessoas que estão vivendo nesse tempo estão vivendo com mentes confusas. Claro, aqui nesse local não tem ninguém, quem nos assiste também, ninguém está confuso, mas ali passou agora um carro, esse está com a mente confusa. Nós estamos vivendo um tempo de mentes confusas, as pessoas estão trocando tudo, estão invertendo as coisas. Hoje,
nós vamos falar um pouco sobre isso, porque a partir dos exemplos do Evangelho, da Palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus também cura uma mente quando ela está confusa. O encontro que Jesus teve com Nicodemos, talvez você nunca tenha visto ou percebido por esse ângulo, mas talvez sim, muitos ângulos que a gente vê esse texto, é um dos mais conhecidos da Bíblia em todo o mundo. Um amigo meu foi para a Copa do Mundo uma vez na Alemanha e ele levantava um cartaz assim, JO316, no meio da arquibancada. E aí a televisão botava em cima, daqui a pouco ele estava pregando o Evangelho, João 3,16. Ou seja, é um texto conhecido no mundo todo. No entanto, a perspectiva que a gente quer olhar hoje é na perspectiva de Nicodemos. Como é que estava a mente de Nicodemos? A gente vai ver isso hoje aqui. Mas antes, deixa eu dizer, o tempo que a gente vive tem a maior escala de informação de qualquer outro tempo na história. É um bombardeio de informações. Você é bombardeado literalmente com informações importantes, irrelevantes, terríveis, que não prestam para nada, de todo tipo de informação. Mas você recebe isso. Você está conectado. Você recebe. Você lembra do negócio que chamava-se horário nobre? Sabe o que é horário nobre? Não existe mais horário nobre, gente. Qual é o horário nobre hoje? Desde quando? Sabe por que é horário nobre? É porque antigamente, né, Roberto? Você chegava em casa do trabalho às 6h30, 7h da noite, aí você fazia o quê? Ligava a TV. Aí você tinha um horário nobre, porque todo mundo chegava em casa, não tinha internet, não tinha nada, ia ver televisão. Aí o que passa naquele horário era nobre. Mas qual é o horário nobre hoje? Você está na sala do dentista. Você está conectado com a guerra na Ucrânia. Você está na sala do seu médico, na sala de espera, esperando, escutando o barulho da máquina da broca do dentista rodar lá, e você está acompanhando um jogo de futebol, você está acompanhando uma guerra, você está acompanhando tudo. Não existe mais horário nobre. Todo horário hoje é nobre. Então, há um bombardeio de informações que gera na mente da gente, na mente do ser humano, algo confuso, algo difícil. O cálculo que os neurocientistas fazem, sabe qual é? Eles dizem que o ser humano, isso já está, segundo alguns, está ultrapassado, já é mais, mas ele disse que os seres humanos têm 86 mil pensamentos por dia. Um ser humano comum como eu e você. Você já deve ter tido uns 60 hoje. Até dormir vai ter mais uns 20. Você tem quase 90 mil pensamentos por dia. Imagina o que produz esses pensamentos, o que é que provoca esses pensamentos. Essa velocidade do impulso do cérebro que gera esses impulsos é mais de 100 metros por segundo, ou seja, é muito rápido, gente. A nossa mente é muito rápida. Isso é que o pessoal está dizendo aí, mas já está dizendo que a estatística já está ultrapassada, é uma velocidade assustadora, a informação corre, isso tem tornado a mente humana muito frágil e também confusa, porque você recebe informação de todo tipo. Algo que você recebe como verdade agora pode ser contestado e você ter acesso a algo em seguida totalmente antagônico, oposto do que você recebeu nesse exato momento. Hoje, agora, você recebe uma postagem, sei lá o que for, de alguém falando do amor de Deus, do valor da vida, e ao mesmo tempo, em seguida, a próxima vai ser alguém defendendo o assassinato de crianças não nascidas, ou seja, defendendo o aborto. Na mesma postagem, uma atrás da outra. Significa que você viu essa, você nem processou, você já viu a outra, você não processa, porque o processo hoje é tão rápido que as mentes não estão acumulando conhecimento. A nossa mente não acumula mais conhecimento como antes. Antes você precisava ler, você precisava gastar tempo. Hoje não, hoje é um dedo. Você sabe que está diagnosticado aí, tem aquela doença do túnel do carpo, né? Do cárpio, que você movimenta. Agora tem o dedo do cárpio. Porque é tanto dedo assim que o dedo já está ficando doente já, de tanta coisa. Porque é um segundo atrás do outro, é um segundo atrás do outro. E você vai vendo aquilo, e você congela aquela imagem por 2 segundos, passa para outra. Você não sabe mais nem o que você viu. Você só teve tempo de dar uma risada, talvez, ou chorar, ou derramar uma lágrima. Nem isso dá tempo, porque é muito rápido. Então, os algoritmos, eles leem a nossa mente, não é verdade?
Não sei se você sabe, mas você só vê o algoritmo, o seu algoritmo. Você não vê o algoritmo do seu vizinho, não. Você só vê o seu. É uma manipulação tão terrível que a gente está vivendo, que é chamado de glutonaria de informação. Olha só, o termo que o cara usa é glutonaria de informação. Você consome tanta informação, mas de uma maneira rasa. Isso gera uma sociedade panqueca, que é larga e rasa. É larga e fina, porque não se aprofunda em basicamente nada. Como é que a gente vive assim? Satisfação pessoal, a satisfação individual. O foco de muitos estudiosos é dizer que, estudar que o centro do universo é você que você está no centro, tudo converge para você, e você está buscando tudo o que lhe cabe, o que lhe interessa, nas informações, especialmente das redes sociais. Querendo ou não, você achando ou não, de alguma forma, nós já estamos dominados por ela. A questão agora é como é que nós vamos nos livrar e viver de uma maneira equilibrada, conviver com esse negócio. Teve um cara que você deve conhecer, um estudioso, muitos anos passados, ele criou um conceito chamado, que trabalha o conceito de satisfação. Chama-se Abraham Maslow. E alguém criou, foi ele que criou, isso é contestado, uma pirâmide de Maslow. Muita gente já estudou isso aí, já viu isso aí. A pirâmide de Maslow é isso aí. Ó. O que é que ele diz? Ele diz que você precisa preencher as suas satisfações básicas. Você tem que viver para isso. Satisfação básica é o que você come, o que você veste, o que você possui. É isso aí. É a base de tudo. E a segunda expressão é a sua segurança. E daí vai diminuindo. O que está para cima é menos relevante, porque é só o alvo. Mas a base é isso aí. Agora, pensa comigo. O que foi que Jesus disse no Sermão do Monte? Não se preocupe com o quê? Com o dia de amanhã, nem com o que mais? Com o que vai comer, com o que vai vestir. O Senhor, como os lírios do campo, ele que não produzem, que não fazem nada, o Senhor provê. Então, essa pirâmide, ela vai contra aquilo que o Senhor Jesus disse. E tem gente que vive baseado nisso. Não, é a minha segurança, eu vou viver para garantir a minha segurança. Tudo bem, não há nada de mal nisso, você garantir a sua segurança. Mas o que não pode é você viver uma vida enlouquecida para que você tenha o que comer, o que vestir. E não é só isso, porque é o que eu vestir, o que eu vou vestir mais, o que eu não vou mais vestir, mas vai continuar me vestindo, eu vou achar que vai ser vestido, está no guarda-roupa, e eu vou, nesse consumismo, eu vou me consumindo. Isso é a antítese do que Deus quer. Deus, por outro lado, é incrivelmente soberano. Refletindo sobre isso essa semana, pensando sobre isso, caiu nas minhas mãos, caiu no meu colo, um livro chamado, veio no envelope do Amazon, mas caiu no meu colo, de presente. Esse livro, A Pirâmide da Sabedoria, que eu recomendo fortemente para todos nós. É um livro de curto, é um livro simples, mas de uma sabedoria, até porque o título é esse, é de uma sabedoria, de uma propriedade para os dias de hoje. É de uma propriedade incrível. O que esse homem é um presbítero de uma igreja lá nos Estados Unidos. Ele é editor daquele Gospel Coalition, ele é um cara um autor de muitos livros, um jovem brilhante. E eu estava refletindo sobre isso e fiquei encantado com os argumentos quando esse Papai Noel deixou lá em casa, no tempo errado, esse livro. E, graças a Deus, eu comprei, claro. Mas na página 11, eu vou dizer o que é que ele diz aqui, só para ilustrar. Está aí na tela. Ele diz, nosso mundo tem cada vez mais informação, porém cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulo, menos síntese. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, menos ponderação. Mais opinião, menos pesquisa. Mais palavras, menos atenção. Mais julgamento, menos observação. Mais diversão, menos alegria. E muito menos felicidade, eu acrescento. Esse livro eu recomendo para todos vocês.
Porque o que ele está analisando aqui é como nós, dominados por essa rede social, estamos nos tornando pessoas com mentes confusas. Eu estava exatamente refletindo quando isso caiu na minha caixa do correio. Mentes enfermas. As pesquisas mostram que a internet, gente, tem provocado mentes confusas e enfermas. A geração Z, essa sim, que vive atrás dos telefones, porque essa geração nasceu de um choque elétrico, não foi nem ele nasceu de um choque qualquer aí. Então, ela não está feliz. O que está se dizendo é que as taxas crescentes de depressão, de ansiedade, de insônia, de ideação suicida, só faz crescer cada vez mais. Muita gente só. Escuta isso. Pela primeira vez na história, em 2017, eu nem sabia. O governo da Inglaterra criou o Ministério da Solidão. Você sabia disso? Com um orçamento de quase 25 milhões de libras esterlinas para cuidar da solidão. Com esse dinheiro, eu plantaria milhares de igrejas e ia pregar a verdade que liberta de qualquer solidão. Porque o Senhor disse, eu vou estar com você até a consumação de todos os tempos. Não há solidão para quem anda com Jesus. Mas, gente, criar um ministério da solidão, meu Deus. Mas é exatamente isso. É por conta do que a gente está vivendo. Dessa glutonaria de informação. Uma pessoa hoje tem mais informação em um dia do que em um ano inteiro no século passado, no começo do século. Preste atenção nisso. Tem mais informação em um dia do que o ano inteiro no século passado. Isso não é assustador. Não assusta você isso? A mim assusta. A mim assusta muito. Porque nós estamos sendo dominados por esse negócio. Agora, o Evangelho aparece como uma resposta. Eu quero motivar você a essa leitura, porque realmente é um livro muito interessante. Na pirâmide dele, a base é a palavra, é o que sustenta, e a comunidade da fé. Depois vem a natureza, o lazer, vem livros, conhecimento, depois a alegria, e aí no topo, tecnologia. Tem um telefone aqui, no topo. E o topo não significa o melhor, significa o último, porque a base é o que dá sustentação à pirâmide. Então ele, entre outras coisas, claro, não vou dar nenhum spoiler aqui, porque eu espero que você queira conhecer um pouco mais sobre isso, eu recomendo fortemente a leitura desse livro. O Evangelho tem 2.000 anos, mais de 2.000 anos, e continua resolvendo as questões de hoje. Presta atenção, mais de 2.000 anos. Um livro, às vezes, depois de 10 anos, 15 anos, ninguém quer mais saber dele porque diz que está ultrapassado. E é verdade, muitos estão. Mas o Evangelho tem mais de 2.000 anos. Essa palavra tem mais de 2.000 anos e continua sendo a salvação do solitário, a cura do doente, o consolo para a alma abatida, para um coração ferido. Isso não precisa de nenhum ministério da solidão. Porque a mente de Cristo, sabe por quê? Porque a mente de Cristo é eterna. Está desde a criação presente entre nós. E você, como cristão, se você conhece a Cristo, a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Até você pode duvidar, mas a palavra diz isso. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, nós raciocinamos por Cristo, como Cristo. Nós queremos que as ideias de Cristo, o pensamento de Jesus, seja o nosso pensamento. E para lidar com isso, a gente tem que ter sabedoria, gente. A gente não vai conseguir lidar com isso de qualquer forma. Essa é a palavra-chave desse tempo. Sabedoria e discernimento. E a Bíblia mesmo que nos diz sobre isso. Olha o que o texto bíblico lá de Tiago diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que é que ele diz? Peça a Deus. Peça que todos dá livremente, de boa vontade, e vai ser concedida. Peça, porém, com fé. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois a mente dividida é instável em tudo que faz. A mente dividida é a mente confusa, é a mente que não sabe discernir o alto do baixo, o bom do ruim, que não sabe porque não tem profundidade, não acumula mais conhecimento, não acumula mais. Você lê a Bíblia, muita gente quer ler a Bíblia para ler.
quer ler a Bíblia para vencer uma tabela, para passar por uma tabela, para dizer que leu a Bíblia o ano todo. Mas muitas vezes não mergulha, não se aprofunda. Quer que eu dê um conselho a você? Se você consegue ler a Bíblia o ano todo, lê mesmo. Né? Não. É ler. Ler e pensar, ler e refletir, ler e fazer o seu devocional e aprender naquele dia, guardar, que seja um versículo, que você guarde para a sua vida e passe o dia com ele, quem sabe a semana com ele. É muito mais produtivo do que pegar um plano, sair lendo de trás para frente. Eu li a Bíblia 3 vezes esse ano, e aí? E o que foi que houve? Qual é a consequência disso? Porque as nossas mentes não estão acostumadas, elas estão acostumadas a isso. Aí você pega a Bíblia e está passando como quem passa na rede social. Você não grava mais nada, você não guarda mais nada. O pensamento, gente, e o conhecimento é cumulativo. Significa que ele vai se acumulando ao longo da sua história. Por isso que pessoas mais maduras, que adquiriram mais conhecimento, não necessariamente, mas têm a probabilidade de serem pessoas mais sábias. Porque, claro, não há sabedoria sem conhecimento, mas pode haver muito conhecimento sem sabedoria. Isso não tenha dúvida. E a gente vive nesse mundo. E Tiago diz, uma mente dividida, instável, é essa mente confusa. Então, essa parte final do texto que eu vou ler aqui, é aí que começa a cura da mente confusa, quando Paulo escreve aos Coríntios, que ele diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Presta atenção no que é isso. Eu levo o meu pensamento cativo, eu aprisiono, vamos dizer assim, o meu pensamento em Cristo, nele. Não permito e não quero que ele saia, que ele vagueie, que ele se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, como o Senhor disse a Josué. Mantenha-se na palavra, mantenha-se na promessa. E ele diz, esse é o pensamento que vai tornar você obediente a Cristo, é o pensamento que está cativo a Ele. Muitas vezes eu oro, Senhor, não permita que a minha mente deixe de estar cativa à Tua palavra. Que a minha mente deixe de estar aprisionada à Tua palavra no sentido positivo, claro. Porque a tua mente, presta atenção nisso, a sua mente precisa receber a influência do céu para que o seu coração não crie raízes aqui. O seu coração pode estar por aqui, deve estar, mas ele não pode criar raízes aqui. Quando diz na terra, é nesse pensamento, nessa sociedade, nesse mundo, é nesse cosmos que a gente vive, que tem tudo isso que vocês têm visto por aí, esses pensamentos todos. A nossa mente tem que estar inclinada para o céu, vinculada ao céu, que é de onde vem a sabedoria do Senhor, de onde vem a palavra do Senhor, de onde vem o seu conhecimento de Deus, para que eu não crie raiz, para que eu não queira me fiar no que diz esse mundo, no que diz as vozes desse mundo que a gente tem combatido tanto aqui. Porque a minha mente é uma peça fundamental para essa transformação. Por isso que ela não pode estar confusa. Sem a mudança na mente, e Paulo diz que a nossa mente tem que mudar lá em Romanos, sem a mudança na mente, provavelmente a gente vai viver preso no que ele chama de, as pessoas estão chamando de loop infinito, ou seja, é um ciclo vicioso, infinito, que não para. História de ciclo de dor, de intermináveis enfermidades da alma, do espírito, decisões erradas, coisas desse tipo. E aí, às vezes, a neurociência acerta, mas às vezes a neurociência também dá umas muito fora. Olha o que a neurociência está dizendo por aí. Você não é vítima do seu cérebro. Não é mesmo, não. Isso aí está certo. Você cria matéria, você está se tornando os seus pensamentos. Olha essa ideia. Você está se tornando, isso é muito sutil, gente. Você está se tornando o seu pensamento. Siga o seu pensamento. Daqui a pouco siga o seu coração. Está tudo bem, vai ser bacana. O que é que a palavra diz? O coração do homem, Jeremias 17, é enganoso. Enganoso. Mas ela diz, como você pensa, determina o quão bem-sucedido você é. Aí o sujeito fica procurando um pensamento para ser bem-sucedido. Fica lá, procurando um pensamento, aí vai para o pensamento positivo e o evangelho vai se distanciando, e a palavra vai se distanciando. Quanto mais você se distancia dela para ir nessas coisas, mais você está confundindo sua mente. Agora, o grande autor
conhecido de todos nós, C.S. Lewis, ele disse algo diferente, como utilizar a mente. Olha o que ele disse. Quando a sua mente age como juiz da sua vida, seus pensamentos são independentes e autônomos em relação à verdade do Evangelho. Você descarta o Evangelho. Por quê? Porque você está seguindo a sua mente. Quando a sua mente é juiz da sua vida. Mas ele diz também, quando a sua mente age como serva de Deus, seus pensamentos estão debaixo do governo de Deus e você o submete ao governo de Jesus. E Kyria diz, glória a Deus. Porque está dentro do governo. E é isso mesmo, é o governo de Jesus. A nossa diretora das crianças disse que tem que colocar as crianças no governo. É no governo de Jesus, não é verdade? Se a sua mente é governada pelo Senhor Jesus, você vai na direção certa. Você não vai ter mente confusa. Portanto, Jesus teve um encontro, finalmente, com um sujeito chamado Nicodemos. Cara da alta sociedade, cara de muita proeminência, jurista, fariseu, do sinédrio, de uma influência grande. Você lê o Evangelho, você vê como ele tinha influência. E Jesus vai e tem um encontro com esse cara. Esse cara vai visitar Jesus na noite. E os crentes têm mania de dizer que Nicodemos estava com medo de ser visto com Jesus. Eu não vou chegar nesse ponto, eu não vou julgar. Porque ele pode ter ido procurar Jesus de noite, porque Jesus era muito ocupado durante o dia. Não é porque ele estava querendo se esconder, não necessariamente. Mas uma coisa eu garanto, tem gente que nem de noite vai procurar Jesus. E ele foi. Então, louvado seja pela atitude dele de procurar Jesus. Aí ele está querendo conhecer mais, ele é um servo, ele acha que está servindo a Deus como um bom fariseu. Ele tem uma proeminência na sociedade muito grande. Aí nesse encontro, você vê que a mente dele está confusa, está quase fundindo, assim, está parafuso, ele não está entendendo as coisas direito. Mas aí ele vai a quem? A Jesus. Ora, no dia que você tiver qualquer dificuldade de compreender as coisas da sua vida, faça como Nicodemos, vá até Jesus. Vá até Jesus, porque a palavra de Deus, as palavras de Jesus curam. Pode clarear a sua vida, pode clarear o seu entendimento com muita facilidade. E aí tem esse encontro. E quando ele é questionado, Jesus responde de maneira que vai conduzindo o debate para uma área mais profunda. Se você perceber, Jesus está empurrando Nicodemos, devagarzinho, para que ele entenda a profundidade do negócio. Tentando encontrar um caminho para alinhar o pensamento de Nicodemos. Ele não está desafiando Nicodemos. Ele está fazendo aqui um jogo de palavras, de pensamento, para exercitar a mente crédula de Nicodemos, mas confusa. E eu gosto do exemplo de Jesus aqui em Nicodemos. Sabe por quê? Porque pega isso aqui, guarda para você. A maior das nossas batalhas não é ganhar e ter razão. É levar razão às pessoas. É levar as pessoas à razão. Não é você ganhar a batalha. Hoje em dia, nas redes sociais especialmente, dando voz a tanta gente, é tanta gente querendo ganhar lutas, ganhar batalhas, ganhar opiniões, ganhar aquela tribuna que ninguém tinha, agora todo mundo tem uma tribuna, então o cara vai para lá para falar das teologias essa, teologia aquela, e vai defender isso, vai defender aquilo, vai importunar você para fazer você. Não. Eu não quero essa batalha, não é essa batalha nossa. E Jesus mostra que não é essa a batalha dele. Ele não ficou desafiando Nicodemos, ele ficou dando as pistas para Nicodemos, como deu para mim, como pode dar para você. Vamos aprender um pouco sobre isso? Quer curar a mente confusa? Veja o exemplo de Nicodemos com Jesus e a conversa. O primeiro passo é esse, é reconhecer a minha necessidade de Jesus. Se eu não der esse passo, inclusive aqui no 30 Semanas, esse é o primeiro passo. É reconhecer que eu preciso da ajuda de Deus. Que sem a ajuda de Deus eu não vou caminhar. Eu humilhar o meu pensamento, me tornar um pouco modesto, mais humilde e dizer, eu preciso de você, Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre,
Sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que o Senhor está fazendo. Não, se Deus não estiver com ele. Ou seja, a autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus e ele reconheceu em Jesus. Claro, Nicodemos procura Jesus, isso pode mostrar muita coisa. Quando ele fala com Jesus, ele revela que reconhece Jesus como mestre. Ele entende que Deus credencia os seus mensageiros, porque ele é um fariseu. Ele conhecia o Antigo Testamento todo, ele entende que Deus credencia os seus profetas, os seus mensageiros. Ele dá poder para realizar milagre, porque ele diz, só pode acontecer se Deus estiver com você. Porque ninguém faria o que você está fazendo se não tivesse com Deus. Ele procura, mas ele está longe ainda de entender a real identidade de Jesus. Porque Jesus não é um milagreiro. Jesus não é um profeta qualquer. Jesus não é um revolucionário qualquer. Muita gente chama Jesus de muita coisa, mas Jesus só é uma coisa. O caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele só é isso. Ele só disse isso dele mesmo. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. Eu quero tirar a carga da sua vida. Muito bem. Mas esse é o Jesus. Nicodemos não conhecia esse. Conhecia o Jesus que ele ouviu falar. Ele sabia que era mestre. Você sabe que aqui no Novo Testamento tem duas palavras para conhecer. Uma palavra diz respeito a você saber através de uma notícia, saber porque você leu em algum lugar. O idioma grego tem essas coisas. E a outra palavra tem a ver com experimentar. Você sabe porque você viveu. Você sabe. Quando Jesus fala essa palavra aqui, na maioria das vezes, ele está usando essa expressão do conhecimento pessoal, de quem experimentou. Nicodemos está usando a palavra, eu já ouvi sobre você. Eu conheci, saiu no jornal um dia desse, que Jesus estava curando lá na Galileia. Muito bem. Esse é um outro conhecimento. Isso não leva ninguém a canto nenhum. Porque Jesus, quando entra na conversa com Nicodemos, ele diz, para aí, Nicodemos. Não sabemos que o Senhor é mestre em Israel. Ele corta Nicodemos. Ele diz, não. É como se ele estivesse dizendo, Nicodemos, você precisa me reconhecer como Senhor e Salvador. Como Messias, o Filho de Deus. Quando Nicodemos fala com Jesus, ele só reconhece, ele sabe de Jesus. Muita gente sabe de Jesus. O entendimento dele sobre Jesus não era completo. Ele precisava ver as coisas numa perspectiva diferente. Aí a resposta de Jesus. Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Aí pirocou tudo. Aí ele dá um nó. Aí ele dá um choque na cabeça do pobre do Nicodemos. Como assim nascer de novo? Quanto maior for o nível de entendimento que a gente tiver sobre a pessoa de Jesus, maior é o impacto dessa verdade sobre a nossa vida. Muitas pessoas não experimentam o impacto de Jesus na vida, porque não buscam conhecer um entendimento mais profundo de quem é Jesus. Não adianta você saber que Jesus é o Rei dos Reis, que é o Mestre, que é o sábio. Muito bem, Ele é. Mas isso não é o suficiente. Eu tenho que saber as nuances, as entrelinhas. Eu tenho que saber que Jesus cura, que Jesus é poderoso, que Jesus não somente curou, mas Ele cura hoje. Quinta-feira, se você vier aqui, muito provavelmente você pode ser curado também, porque Ele está aqui, Ele cura. Hoje você pode ser curado. Nem espera para quinta, pode ser hoje. Esse é o Jesus que nós conhecemos. É o Jesus que curou a minha vida, que curou o meu espírito distante, o meu espírito pecador, a minha vida afastada de Deus, que nunca quis saber sobre nada de Jesus, não me interessava nada disso. Quer cura maior do que essa? Quer libertação maior do que essa? De alguém sair de um anonimato espiritual, sair de um, não é nem ateísmo, mas era talvez um gnosticismo, sei lá, uma fé confusa, que era minha. E de repente, eu saí proclamando Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso é uma cura. Esse é o Jesus que a gente precisa conhecer. Ah, mas eu gostaria de ter impacto, que Jesus impactasse minha vida. Se aprofunde com Ele. Busque-o. Clame por Ele.
Busque na sua intimidade. O que é que você faz de manhã quando você acorda? Você estende o braço para o seu celular? Está amarrado. Estende o braço para a sua Bíblia. Bota o celular dentro da Bíblia, gente. E quando você pegar no celular, a Bíblia está aberta. Ouve a palavra de Deus e clama: Senhor, fala ao meu coração. E o Senhor vai ouvir a sua voz. Ele vai falar com você. Ele vai andar com você. Ele vai gastar tempo com você e você com Ele. Você vai ter uma vida impactada, porque cada passo que você der vai ser com Ele. A decisão que você tomar vai ser com Ele. Aí a pessoa fica: mas eu não tenho sentido o impacto de Deus na minha vida. Quando é que tu anda com Ele? Quando é que tu acorda para andar com Ele? Quando é que tu lê a palavra? Quando é que você desperta para orar ao Senhor, para clamar mesmo, sem vergonha, sem vergonha de clamar, de dizer Senhor, e gritar, e clamar mesmo, e se prostrar, e vir aqui na frente e orar. Quando você vive com Deus, você não tem mais vergonha de nada, você se torna um sem vergonha dessas coisas. Agora eu quero impacto na minha vida. Viva uma vida de impacto. Eu quero fazer esporte de impacto. Qual é o seu esporte? Ping-pong. Impacto. Não, vai escalar a montanha, aí vai ter impacto. Então você tem que buscar aquilo que leva você a viver impactado pelo Senhor. Olha o que J. Packer foi um grande pastor, teólogo anglicano, professor, mestre, autor de muitos livros, na linha de John Stott, na mesma época. Eu me lembro que uma vez eu estava, a última vez que eu encontrei com ele, e não é por isso que ele é meu amigo, eu apenas encontrei com ele estava no lugar que eu estava, e a gente se conhecia, mas vagamente, e eu perguntei a ele: quando é que o senhor vai no Brasil? Ele disse: não pretendo ir nunca mais, nunca fui e não vou. Eu disse: poxa, podia ser mais ponderado. Mas disse: meu filho, os anos que me restam são para deixar o maior legado possível. Minha vida é escrever e deixar um legado. E uma vez eu estava dando a comunhão, numa conferência que eu fui, entregando a comunhão às pessoas, assim como a gente faz aqui, e de repente eu olhei, eu vi aquela figurinha, cabelo branco, eu disse: é J. Packer, é ele. Então eu entreguei a comunhão para ele. Foi a última vez que eu encontrei com ele. Esse homem, ele tem um legado que ele deixou para a igreja. Olha o que ele disse: um pequeno conhecimento de Deus vale muito mais do que um grande conhecimento a respeito de Deus. A gente não precisa conhecer a respeito de Deus, a gente precisa conhecer Deus. Eu não quero conhecer a respeito de Daniel, faço questão também, posso conhecer, mas eu quero conhecer Daniel. Se eu quiser conhecer a respeito dele, eu vou para a rede social dele. Aí vejo, ele vai não sei aonde, ele está ali. Pronto, foi suficiente. Mas se eu quero conhecer ele, eu tenho que gastar tempo com ele. Eu tenho que gastar tempo com você. E assim somos uns com os outros. Às vezes a gente vive a vida querendo impacto, mas somente sabemos a respeito de Deus. É por isso que a mente está assim, confusa. Eu não entendo porque... Não, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos buscar. E Deus vai falar ao nosso coração. Quer um outro conselho para curar essa mente? Além de reconhecer Jesus, compreenda os momentos com a presença do Espírito Santo, com a luz do Espírito Santo, com o encaminhamento do Espírito de Deus. Por quê? Porque Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar na barriga da mãe de novo. Aí foi quando disse que fundiu a cuca, ele disse: não, agora, eu não sei como ele não foi embora, tá bom, fica aí, quanto mestre, mas não dá para entender. Olha o que Nicodemos, como ele estava confuso. Era um teólogo, era um cara conhecedor de toda a Bíblia do Antigo Testamento, era um sujeito preparado, mas ele confundiu o espiritual com o físico, como muitas confundem. Ele pensava ali em termos do nascimento físico. Todos nós nascemos em pecado, desde o nosso irmãozinho Adão, que aprontou lá com a irmã. Esse é o primeiro nascimento, nós somos filhos de Adão. Mas aí o novo nascimento é quando nos tornamos filhos de Deus, filhos de Jesus, irmãos de Jesus. Nós éramos filhos da ira e da desobediência, diz a palavra. Em Cristo fomos feitos filhos de Deus.
Não há educação, não há religião, não há disciplina que possa mudar a natureza antiga. A gente tem que receber a nova natureza, nascendo de novo, deixando para trás toda aquela bagagem que você não quer deixar muitas vezes. Você vem com ela para a nova vida, ela não cabe, não se encaixa, ela não tem nada a ver com essa nova vida, mas você está olhando para trás. Era o povo no Egito, mas o Egito era tão bom, era tão bacana, era mesmo, o cara passava 24 horas por dia amassando tijolo, escravo. Eles já estavam com saudade da escravidão, com saudade da tortura, porque estavam enfrentando alguns obstáculos. Eles queriam levar o Egito com eles. Muitos voltaram para o Egito e muitos voltam para o Egito. Às vezes até conhecem, têm um conhecimento de Cristo e voltam para o Egito. Por quê? Porque não experimentaram a nova natureza transformada. Presta atenção. Não tente ver com os olhos físicos o que somente a fé pode enxergar. Não tente enxergar com seus olhos físicos. É possível que alguém tenha chegado para você já e dito: mas como é que você pode me provar isso? Eu não quero provar nada, eu já disse, eu não quero ter razão para ninguém. Eu quero que o Espírito Santo venha e mostre a você. É o Espírito de Deus que vai mostrar. Não sou eu não, filho, eu sou muito fraco para isso. Não consigo não, isso aí. Ficar trocando palavra aqui. Não. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Que nasce do Espírito é Espírito. O mundo pode condicionar a nossa mente, mas a mudança de estrutura mental só é através de Cristo. Muitas coisas podem condicionar a nossa mente. A rede social é uma delas, pode condicionar a nossa mente. Mas somente Cristo pode fazer uma mudança de estrutura no nosso ser. Paulo diz o quê? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela quê? Pela renovação da sua mente. Renova a mente. Essa mente confusa precisa ser renovada, refrescada. Precisa ter algo novo aí. E o novo é o Espírito de Deus. É Jesus que vem e clareia. É Ele que é o clareador da sua mente. Ele que limpa as impurezas da sua mente. Ele que deleta aquilo que não é para ter na sua mente. Mas você precisa viver com Ele. Você precisa andar com Ele. Você precisa orar a Ele. Precisa conversar com Ele. Precisa ter intimidade com Ele. Como é que você quer conhecer alguém se você não busca intimidade com ele? Não podemos? Claro que não. Então, vai nos momentos crendo que é o Espírito de Deus que está clareando. Aí você, sim, vem o meu terceiro conselho, que é: se aprofunde no entendimento da verdade do reino, das verdades do reino. Porque Nicodemos estava com a cabeça, olha o que ele disse. Como é que pode ser isso? Você acha que essa conversa foi assim? Como é que comendo uma tâmara lá no deserto, lá, como é que é isso? Não, o olho de Nicodemo devia estar desse tamanho. Ele deve ter olhado para Jesus e dizer: como é que pode ser isso? Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu... Não, isso não pode. É assim que a gente ficou muitas vezes. E você está aqui. Porque o Senhor foi, limpou a sua mente. Reordenou o seu pensamento. Ele estava aprisionado a uma visão muito pequena. Ele tenta se livrar, mas o seu pensamento está aprisionado pela religiosidade, pelo materialismo. O problema de Nicodemos é que ele insiste em buscar o conhecimento de forma independente. Porque eu sei. Olha o que ele diz. Olha o que a Bíblia diz. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Nicodemos estava tentando solucionar pela sua própria mente, por isso que ele estava com essa confusão na mente. Talvez você viva isso, de às vezes querer entender tudo. Eu já disse aqui, você não precisa entender tudo para entregar tudo agora. Você precisa entregar tudo para entender tudo. Se você fizer isso, eu garanto a você que se essa noite você entregar tudo um dia, e não vai demorar muito, você vai entender tudo. E aquilo que você não entender, vai ser aquilo que Jesus disse: você não compreende agora, Pedro, lá na frente você vai compreender. Assim tem sido na nossa vida, assim tem sido na minha vida, em diferentes áreas da minha existência. Muitas coisas eu nunca compreendi, mas eu sei que um dia o Senhor me esclareceu, e aquilo que eu ainda não compreendi, o Senhor haverá de me esclarecer.
Mas eu não fico testando o Espírito de Deus. Eu não fico testando com a minha autonomia, com a minha autossuficiência. O nosso querido pastor Fabiano Rasga-Roupa, que a gente já conhece, ele disse: a vida cristã só não dá certo para quem vive de forma superficial. E é verdade. Não, mas comigo não deu certo. Como é que você viveu com ele? Fala para mim como é que você viveu. Quando alguém perguntar assim: não, esse negócio de crente não deu certo para mim, não. Como é que você viveu com ele? Como era a sua vida com Jesus? Não precisava ter vida com ele? Sim. Como era? Você caminhava com ele, você conversava com ele, você orava a ele, você vivia na família dele, você buscava ele. Como é? A vida cristã só não dá certo para quem vive superficial. Eu tenho ainda um conselho para você, que eu sei que Deus está mexendo no coração de pessoas essa noite aqui. Sua mente pode estar confusa, mas Deus vai clarear a sua mente. Essa noite você vai sair daqui com a mente clara. Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você é mestre e não entende isso? Não, caixa de fósforo caiu ali. Você é mestre, você é fariseu, você é o sabichão, e você não entende isso, tão simples. Nascer de novo, que não era nada simples para o conhecimento. Tem muitas pessoas que são mestres na Bíblia, mas não conhecem as verdades espirituais contidas na Bíblia. Lamentavelmente, você pode ler a Bíblia, mas só o Espírito Santo pode trazer revelação. Tem que estar na palavra. Olha o que Tiago também diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então renuncie ao orgulho para aprender. Renuncie ao orgulho. Quer um conselho, bispo? Me dá um conselho aí. Renuncie ao orgulho. Eu fui professor, sou hoje, mas hoje é online, talvez eu seja até professor de alguém aqui, eu nem sei. Porque é tudo online, é tudo gravado. Mas eu fui professor quando ainda tinha aula presencial, no seminário. E eu notei que tinha um aluno que ele nunca fazia uma pergunta, nunca perguntava nada. Mas eu notei que na semana seguinte para a aula, ele trazia o assunto que foi levantado, ele levantava e mostrava que sabia. Eu disse: cabo esperto. Ele não sabe, fica quieto, orgulhoso, não quer perguntar, altivo. Aí vai pesquisa, na semana que vem ele: sim, aquele assunto, grande sábio, aquele assunto, eu estava pensando, assim, grande pensador. Foi no Google, viu tudo e vem dar uma de sabichão. Sabe o que faltava para ele? Humildade. De reconhecer. Eu não sei. Até o maior dos filósofos disse: eu só sei que nada sei. E Jesus disse: é isso mesmo. Sem mim você não pode fazer nada. Então, escuta esse conselho: renuncia ao orgulho e aprende. Você é mestre, Nicodemo, e está aí e não sabe? A gente não pode conhecer a Deus se o coração da gente estiver cheio de orgulho. Não tem como. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, segundo escreveu Tiago. Orgulho impede a gente de conhecer o coração de Deus. A gente tem que abrir mão mesmo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las. Jesus me ensinou, ensina a você e está ensinando a gente hoje que o entendimento das coisas mais profundas é dado àqueles que são mais humildes. Às vezes você encontra uma pessoa na maior da simplicidade. Eu vejo muito isso em algumas comunidades, em algumas pessoas que eu mesmo conheço. Normalmente são umas senhorinhas assim, com um pitozinho aqui na cabeça. E vê aquele povo cheio de querendo ter razão, e você vê uma voz de sabedoria, de humildade, que expressa o entendimento.
com toda a sua humildade, fala as coisas. Uma vez, na minha juventude, ainda recém-convertido, eu fui num culto, numa igrejinha lá em Gaibu, eu estava na praia surfando, aí dormiu lá, aí vamos ter um culto ali, tem uma igrejinha. Eu não esqueço mais nunca, hoje eu não sei nem chegar lá, nem existe mais. No meio do mato assim. Aí o pregador, cheio do fogo, pregava, e cada palavra que eu dizia, rapaz, esse cara foi buscar isso aonde, tal, e ele com a Bíblia na mão o tempo todo. Aí depois eu fiquei sabendo que ele era analfabeto. Mas tinha uma paixão pela Bíblia, uma sabedoria com a palavra de Deus, que ele escutou. Humilde. Aí Jesus disse lá em Mateus, eu te louvo, Senhor, Pai, Senhor dos céus, da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e cultos, mas revelaste aos pequeninos, aos humildes. Tudo o que Nicodemos precisava saber de Jesus Cristo, e que ainda todos nós precisamos, era que a sua missão envolve revelação do amor de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Não confunda a sua mente. Não permita que a sua mente seja tão confusa com tudo que a gente está vivendo hoje, que ele afaste do entendimento tão básico como esse. Primeiro, você não é o centro do universo. O centro do universo é a cruz. A cruz é o centro do universo. Quem for para ela está indo para o centro do universo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê não será condenado. Já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Hoje é o dia de você tirar qualquer confusão da sua mente, de deixar esse Nicodemos, quem sabe que um dia tomou conta da sua mente, de uma mente confusa, envolvida com tantas coisas, com a mente às vezes que passa tanta coisa que não fica nada. Mas uma coisa precisa ficar nessa noite para você. Jesus está aqui, ele está dizendo, eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu Filho para morrer por você que está aqui hoje, por você que veio aqui, quem sabe até pela primeira vez, por você que nunca entregou sua vida a Jesus, por você que está nos assistindo aqui, que de repente está em algum lugar, num trânsito, em casa, na praia, onde quer que seja, de repente você é a pessoa que Deus quer livrar hoje dessa mente confusa, quer clarear sua mente, trazer uma nova mentalidade, a mentalidade de Cristo, para que você tenha a mente de Cristo. Para que você viva a salvação, você viva como um cristão, que você viva com Jesus, que você viva com Ele, que você ande com Ele, que você clame a Ele, que você conviva com Ele, que você durma com Ele, que você acorde com Ele, que você ore a Ele, que você clame a Ele, que você peça a Ele, que você seja parte da família dEle, porque Paulo disse aos Efésios, nós não somos mais estrangeiros, somos parte da família de Deus. Não somos mais forasteiros, somos parte da família de Deus. Você pode ser parte da família de Deus se você clarear sua mente e fazer como Nicodemos, perguntar o que você quiser, mas no fim a resposta foi, Deus enviou o seu Filho ao mundo para você, Nicodemos. Para você, Nicodemos. Não perca a oportunidade de ser levado para a eternidade sem Deus. Porque Jesus disse, quem não crê já está condenado. Mas, bispo, o senhor vai dizer isso? Ora, a palavra de Deus, eu digo com o peso do privilégio de poder chamar você aqui hoje e dizer, se você tomar uma atitude hoje, se você nunca tomou essa atitude, e se você tomar hoje, não importa quem você seja, você vai para a eternidade com Jesus. Você vai para a eternidade com Ele. Ora, e eu vou me privar de ser a pessoa que posso fazer isso com a sua vida, que posso ter o privilégio de comunicar a você. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ele disse, bispo, eu me lembro quando o senhor pregou aqui, isso faz uns 20 anos, e naquele dia eu aceitei Jesus. Aleluia! Uma alma eu levei para o céu, pronto. Mas é um privilégio para mim poder fazer isso. Então eu não tenho nenhum problema em dizer, vamos ficar de pé, por favor? Mas não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero dizer ficar de pé para você entregar sua vida a Jesus.
E se você mais uma vez estiver aqui hoje é o dia da sua salvação, você pode estar ainda caminhando sem Jesus. Eu estava. Hoje você tomou uma decisão. Hoje a sua mente, mesmo que estivesse confusa, você aceitou um convite, você veio até aqui hoje. E você está aqui. Esse é o lugar da salvação. Esse é o lugar onde Jesus está chamando você. Mas talvez você queira se reconciliar com Jesus. Quem sabe você caminhou um tempo e depois se afastou de Deus e se afastou do Senhor. E se é esse o seu caso, também nós queremos orar por você. E um caso ou de outro, eu quero que você tome uma atitude e venha aqui à frente. Para me dar o privilégio de orar por você, de impor minhas mãos sobre a sua cabeça, de poder dizer, Pai, obrigado por essa pessoa, obrigado por essa decisão. Eu quero orar por você. Muito bem, querido. Que Deus receba você. Fica aqui. Isso. Olha aqui, siga o exemplo do jovem aqui. Venha, toma uma decisão hoje. Essa decisão que vai fazer, que é um trampolim para a salvação. Quando você toma essa decisão, você salta para a glória de Deus, vai viver com Ele para a eternidade. Reconciliar-se com Ele, sim. Lembre-se, os humildes serão exaltados. Aquele que diz, eu preciso mesmo, eu caminhei longe do Senhor, eu não estou andando com Ele. Venha para cá que a gente vai orar por você também. Eu quero impor minhas mãos sobre você. A nossa alegria aqui dessa igreja é receber pessoas que conhecem a Cristo. Amém? Se você disse amém e está aceitando Jesus e não quer vir aqui à frente, eu compreendo você. Porque eu também, em muitos momentos, eu fiquei sem coragem. Mas depois que eu tomei coragem um dia e disse, eu vou. Muito bem, filha, Deus te abençoe. Eu disse, eu vou receber Jesus, eu quero receber o Senhor. Na frente dos meus amigos, um bocado de gente. A minha vida, desde aquele dia, que eu conto como dia 21 de dezembro de 1979, essa igreja aqui já sabe decorar. Foi o dia em que eu tomei coragem e disse, Senhor, venha na minha vida. E nesses últimos anos com Ele, eu nunca andei para trás. E eu tenho certeza que a minha vida lá na eternidade está garantida com Ele, assim como uma vida digna aqui, porque eu sou um filho amado de Deus. E você pode se tornar isso recebendo a oração aqui hoje. Como é teu nome? Daniel. Muito bem, essa aqui vai receber a oração. Você, como é seu nome? Fabiana, né? Chega mais aqui, Fabiana, Daniel. Pense numa coisa, a Bíblia diz, querido, que quando um de nós se arrepende, tem uma festa no céu. Por um que se arrepende. Eu imagino que agora lá no céu, pela decisão de vocês, o céu está em festa. Não tem trio elétrico que seja melhor do que esse. O céu está em festa agora, os anjos estão por aqui dizendo, mais um para Cristo, mais um para Cristo. Alegria, grande festa. Agora a gente aqui também, Fabiana, você, nós também temos essa alegria. Por isso eu vou orar por vocês, peço que você repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Te aceito como Senhor e Salvador, quero viver a eternidade contigo. Me ajuda, Senhor, no dia a dia da minha existência, nunca deixar o Senhor para trás. Em nome de Jesus. Amém. Agora veja a festa que esse povo, que a sua família quer fazer para você. Presta atenção. Aleluia. Glória a Deus. É festa. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai para ali. Ali tem um pessoal que vai orientar você. Vai até ali que ele tem um presente para vocês ali. Ó. Aqui ganha presente de todo tipo. Quem vem pela primeira vez ganha, quem aceita Jesus pela 10ª vez ganha também. Todo mundo aqui ganha presentes. Agora, se você quer se reconciliar com o Senhor, quem sabe você andou afastado. Após aqui a nossa celebração, vem aqui à frente. E nós vamos orar por você também. Quinta-feira, nós temos o andar de cima. Gente, o andar de cima é o momento onde nós nos liberamos na presença do Espírito, louvamos ao Senhor, oramos. E Deus tem feito tanta coisa aqui, viu?
Deus tem literalmente curado todos nós de tantas coisas. Então vem aqui quinta-feira às 20 horas. Não tem protocolo nenhum, é só chegar e a gente vai estar adorando. Vai ter uma surpresa aí, mas não vou dizer o que é. Mas venha, você vai gostar da surpresa. Não perca. Esteja conosco aqui. E se você está conosco pela primeira vez, que bom que você veio. Que bom. Nós amamos receber pessoas aqui. Nós queremos, após a celebração, o pastor vai estar ali com você, acho que o pastor Henrique, ali naquela plaquinha oração, que ele tem uma lembrancinha para dar para você e também vai conhecer você melhor. Pode ser assim? Amém. Deus te abençoe. Foi uma alegria receber você aqui hoje. Então, até quinta-feira, que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. No plural, hein, gente? Vamos na paz de Cristo, sejamos corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Vamos em paz. Quem quiser oração, vem aqui à frente. Tenha uma boa semana. Deus abençoe. Bom?